versículos muito conhecidos. Abra, você pode anotar, fique à vontade para anotar, para escrever. Anota no seu celular, aí tem um monte de formas, né, de você tomar nota. Fique à vontade. Quem achou, diga amém. Agora tá fácil achar, no celular é fácil, hein? Amém? Amém? Quantos estão comigo, diga amém. Quantos estão acordados, diga amém. Todos. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Todos já leram esses versículos, conhecem essa passagem. Nós vamos deixar que o Espírito Santo nos fale algo a mais daquilo que você já sabe sobre esses versículos, sobre a palavra de Deus nesse ponto. Deixe que o Espírito Santo acrescente algo a mais para que você seja edificado. Preste atenção, fique atento. Amém? Qual é a proposta? Eu gostaria que realmente aquilo que o Senhor tem falado comigo e falou muito ao meu coração nos últimos tempos, a respeito de nós nos engajarmos para fazer a obra de Deus, que houvesse realmente um entendimento mais profundo da nossa parte como igreja, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com Deus, daquilo que nós devemos viver como igreja de Cristo. Não como um clube que se reúne todos os domingos e de vez em quando durante a semana, mas como um exército, como nós falamos na quinta-feira. Um exército que está aqui para dominar, para governar e para expandir as fronteiras do reino de Deus na face da terra. Temos então uma tarefa, temos aqui um trabalho precioso que o Senhor deu para nós. Deu para mim como pastor? Deu para a pastora Flávia, pastor Zé Roberto? Sim, mas deu para cada um de nós, não é somente para nós. Cada um de nós temos a responsabilidade, que ele diz, o compromisso dessa obra. Esses versículos não são específicos para um grupo de pessoas, ou para uma denominação de forma específica, ou para os líderes, para os pastores. Não, isso é para 100% daqueles que já são discípulos do Senhor Jesus. Então a ideia é que realmente você saia daqui nessa noite percebendo o quão privilegiado você é e por que Deus escolheu você para fazer essa obra. Porque, queridos, se é uma coisa que eu sempre penso, né, sempre vem à minha mente, e a gente não consegue chegar assim a uma conclusão lógica, porque não tem, na verdade. Por que o Senhor me escolheu para fazer essa obra? E não escolheu só a mim, escolheu você também. Cada qual na sua função. Deus escolheu a mim para fazer a obra, Deus escolheu nós para fazermos a obra. Cada qual no seu lugar no corpo, cada qual na sua função. Eu tenho a minha responsabilidade como líder, como pastor, e você também tem a sua responsabilidade dentro do corpo, e cada um com uma responsabilidade. Quantas vezes, inúmeras vezes, não sei contar quantas vezes eu ouvi a palavra: ah, mas ele tem que fazer isso mesmo, ele é pastor. Ah, ele tem que estar em todos os cultos mesmo, ele é pastor. Mas ele tem que fazer mais porque ele é pastor. Queridos, diante de Deus não existe diferença de comprometimento, de compromisso, de envolvimento com as coisas do reino. Não existe diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. A diferença são só de funções. O meu braço está tão comprometido com o meu corpo quanto está o meu pé, quanto está a minha orelha, meu nariz. Todos estão totalmente comprometidos
com o funcionamento perfeito do corpo. Cada um de nós temos essa responsabilidade, esse compromisso. Isso aqui não é um clube. Nós não somos um clube, nós somos um corpo. Nós somos soldados do Senhor, que estamos aqui para fazer uma obra acontecer. Então eu gostaria muito que você deixasse o Espírito Santo, obrigado, o Espírito Santo mostrar para você o quanto você tem compromisso e quanto você tem responsabilidade com isso tudo. Não sou eu, queridos, não é a pastora Flávia. Nós simplesmente fomos chamados para estar nessa função, mas nós não somos mais do que vocês, e nem menos. Todos temos a mesma importância, a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso diante de Deus para cumprirmos essa função para a qual o Senhor nos chamou. Quando estão entendendo, diga amém. Agora, antes de nós iniciarmos a explanação desses versículos, que pretendo ser rápido, você já pensou que Deus, em toda a sua grandeza e glória e poder, Ele não precisa de nós para fazer isso tudo? Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você para fazer o que Ele tem que fazer na face da terra, para que tudo chegue no final do jeito que Ele planejou, do que Ele quis. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de pessoas pecadoras como nós, tão falhas, tão cheios de defeitos, seres humanos tão, às vezes, mesquinhos, orgulhosos, egoístas, como nós, em muitas coisas, para fazer a obra dele. Ele é perfeito, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não precisa de você, não precisa de mim, não precisa de nós. Mas o que eu quero que você entenda, e que eu comecei a entender de uma forma mais profunda, por que Ele escolheu você? Por que Ele me escolheu? Você está aqui ouvindo? Você foi escolhido. Se você já tomou uma decisão para Cristo, você foi escolhido. Se você tem uma aliança com Deus, você foi escolhido para fazer essa grande e maravilhosa obra de expandir o reino dos céus na face da terra. Mas por que Ele escolheu a gente? Você é falho, não é? Você é pecador, não é? E nós vemos a história da igreja, a história de Israel. Queridos, Deus usou tão poderosamente homens tão falhos, que pecaram, erraram tão feio. Isso não dá licença para nós pecarmos, para nós errarmos. Deixa eu abrir um parênteses aqui e deixar bem claro, não dá licença para você pecar, porque uma coisa é certa, queridos, o pecado tem suas consequências, e consequências graves e sérias. E o pecado, ele nos impede de cumprir plenamente o propósito de Deus nas nossas vidas. Então não podemos encarar, não, mas se Davi fez o que ele fez, e ainda Deus usou ele, então tudo bem. E ainda Jesus veio da descendência de Davi, então tudo bem. Não tudo bem. Porque as consequências dos nossos pecados, aquilo que nós semeamos, com certeza nós colhemos. E a colheita é muito maior do que aquilo que nós plantamos, nós sabemos isso. Você planta uma semente, você colhe centenas de sementes. Então não é uma licença para pecar. E de repente, num momento desse, você se perde definitivamente e não consegue voltar para o Senhor. Então não é uma licença para pecar. Mas sim, o Senhor escolhe e o Senhor usa pessoas falhas. Como nós ouvimos a semana passada, somos gente. Você é gente, cheio de coisa, está num processo de crescimento, de amadurecimento, de entendimento, está num processo de amadurecimento, e durante esse processo nós erramos, nessas funções que o Senhor colocou a gente, nós erramos, porque somos gente. Quando nós, como a pastora Flávia falou na semana passada, quando você vê lá um Elias daquele jeito lá, depois de ter feito o que ele fez, qual é a nossa vontade? Se eu estivesse lá, eu ia falar,
Elias, faz favor, para de ser mole, levanta daí. Mas ele era gente, e nós também muitas vezes estamos na mesma situação que Elias, não estamos? Muitas vezes você está na mesma situação, e desanimado, e parece que as coisas não acontecem. Puxa, eu faço, mas parece que nada acontece. Mas tudo tem seu tempo, e o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Nós fazemos hoje e nós queremos o resultado daí a pouco. Mas nós sabemos, e eu já entendi muito bem isso, Deus, Ele sempre age de forma a fazer com que nós aprendamos no processo de esperar aquilo que nós plantamos. Então, queridos, Deus te chamou, Ele te chamou com um propósito. Ele não te chamou simplesmente porque você é bom, porque você não é bom, você sabe, eu não sou bom, nós não somos bons. Ele chamou porque Ele queria você, e eu quero que você entenda isso. Então, nesses versículos que nós lemos aqui, Jesus está nos últimos momentos na face da terra, depois de ter morrido, ressuscitado, apareceu para os discípulos diversas vezes, e aqui Ele está novamente voltando para os céus, e Ele dá uma missão para os discípulos. Ele diz para os discípulos: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos. O que está acontecendo aqui, amados? O homem, quando ele foi criado por Deus, lá no Jardim do Éden, Deus disse para o homem: você governe a terra, domine sobre ela, e governe sobre ela, e faça acontecer tudo aquilo que eu quero que aconteça na terra. Você vai governar a terra junto comigo. Mas o homem decidiu entregar tudo isso de mão beijada para Satanás. Quando ele peca e desobedece, ele entrega toda essa autoridade, essa chave, nas mãos do inimigo. E o inimigo então começa a dominar sobre a terra. E nesse momento, quando Jesus morre na cruz, um homem morrendo na cruz e pagando os pecados de toda a humanidade, por um homem veio o pecado, conforme nos diz lá em Hebreus, e por um homem veio a salvação. Nesse momento então, Jesus está resgatando novamente a autoridade para o homem. O homem, se não fosse Adão desobedecer, ele estaria sobre a face da terra, governando e dominando todas as coisas. Seria um mundo completamente diferente desse mundo. Mas isso aconteceu. Então Jesus vem novamente, retoma essa autoridade, e ele diz assim: toda autoridade me foi dada. Jesus, homem, falando: toda autoridade me foi dada. E agora então, eu como homem, que tenho autoridade, ganhei novamente essa autoridade para o ser humano, vocês então podem ir. Eu delego essa autoridade para vocês. Então ele estava reconquistando essa autoridade para o homem. E disse: vão então e façam discípulos. Deu uma autoridade para que nós fôssemos e fizéssemos, agíssemos com essa autoridade. Ele nos deu autoridade. Você já parou para imaginar a profundidade e a grandeza disso? Você tem autoridade. Nesse mundo você tem a autoridade que Deus deu para você. Porque você hoje tem uma aliança com Ele, Ele te deu autoridade para você governar e fazer a vontade de Deus acontecer nessa terra. E olha o que nos diz lá em Mateus 16, 19. Antes ainda desse momento que Jesus falou com ele, Jesus disse assim para os discípulos, para Pedro exclusivamente, né, mas também para todos nós: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O que você amarrar na terra e dizer não vai acontecer, não vai acontecer. E o que você desligar, como você desatar, você mandar acontecer, vai acontecer. Os céus vão concordar, porque você tem autoridade. Você percebeu a importância e a grandeza disso? Para nós, filhos de Deus, Deus dá autoridade
para fazer acontecer aqui na terra aquilo que nós vemos acontecendo nos céus. Deus nos dá autoridade para mudarmos situações. Deus dá autoridade para você, queridos, invadir o reino de Satanás, com toda a autoridade e poder, naquela família que está sendo destroçada pelo inimigo, e resgatar aquelas pessoas, e desatar os nós, e libertar aquelas pessoas, ou amarrar o inimigo e impedir que ele destrua aquela família. Você tem essa autoridade, você tem esse poder. Você tem poder para fazer as coisas acontecerem nessa terra, de acordo com os céus, com a vontade de Deus. Ele nos deu a chave. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Para que serve uma chave? Para que serve chave? Para quê? Abrir portas. Abrir porta do reino dos céus para as pessoas. Sempre pessoas, sempre seres humanos, sempre pessoas necessitadas. Você abre as portas e enche o reino dos céus com gente. Ele dá a chave, Ele dá a solução, para que eu e você façamos o reino dos céus sobre a terra. E nos dá essa autoridade. Mas uma chave, queridos, uma chave, ela não entra na porta e vira sozinha. Ela precisa de alguém. Ela precisa de nós. Deus nos deu essa chave. Deus deu para você a chave para resgatar essas pessoas, para abrir a porta para essas pessoas entrarem no reino dos céus. E a palavra de Deus também nos diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, contra nós. Ela não prevalece. Nós podemos invadir o inferno, tirar pessoas de lá e trazer para os céus. Pessoas escravizadas pelos prazeres da carne, pelos vícios e tantas coisas desse mundo. Nós temos essa autoridade, nós temos a solução, nós temos a chave. E o que eu e você estamos fazendo com essa chave? Está guardadinha lá numa gaveta? Ou ela está na sua mão, está na minha mão constantemente para abrir as portas e fazer as coisas acontecerem? O que nós estamos fazendo com a chave que Jesus conquistou para nós naquela cruz? O que eu e você estamos fazendo com essa chave? Será que eu estou fazendo tudo o que eu poderia fazer com essa autoridade toda que Deus me deu? Será? Eu preciso meditar mais profundamente nisso, porque senão, quando nós chegarmos lá no finalzinho da nossa vida, nós vamos olhar para trás e vamos nos arrepender amargamente o tempo perdido. Eu não quero que isso aconteça comigo. E você? Quem não quer que isso aconteça com você, diga amém. Então nós vamos tomar posição hoje. Essa chave já está na sua mão. Essa chave já está na minha mão, para fazer o reino de Deus acontecer. O Senhor não vai dar, Ele já deu. Eu preciso de consciência, responsabilidade e comprometimento com o reino, com o corpo de Cristo, para usar essa chave. Então Ele nos deu essa autoridade. Ainda lá em João 20, o Senhor diz: assim como eu fui enviado, eu estou enviando vocês. Como é que Jesus foi enviado? Com autoridade, com poder, e com a mesma função, com o mesmo propósito, com a mesma missão. Nós fomos enviados com a mesma missão de Jesus, o mesmo propósito de Jesus, com o mesmo poder e autoridade. Ele falou, soprou sobre eles, disse: recebam o Espírito Santo. Como eu fui enviado, assim como eu fui enviado, eu envio vocês também. Agora, queridos, para quem é toda essa autoridade? Todos nós temos essa autoridade. Se eu e você, cada um de nós já temos essa aliança com Deus e buscamos um relacionamento com Deus, nós temos essa autoridade. Se eu tenho aliança, eu tenho essa autoridade. Mas quem realmente o Senhor vai usar, quem realmente vai ser usado com toda essa autoridade, nessa chave, com essa chave? Quem o Senhor vai usar para o seu reino?
São aqueles mais capacitados, os mais letrados, os mais inteligentes, o super bam bam bam, são esses. Também esses. Mas isso não significa nada. Uma coisa que eu entendi, a minha capacidade não significa nada para o Senhor. Porque Ele usa quem Ele quer. Ele usou uma mula para falar com Balaão. Usou uma mula. Então eu não posso me sentir assim muito, como eu sou melhor que os outros, porque eu sou usado por Deus. Ele se usou uma mula. Jesus disse, até as pedras podem clamar. Então eu não sou melhor do que ninguém, porque eu sou usado por Deus. Mas não, Deus, eu não sou mais capacitado ou melhor do que você por estar aqui pregando. Simplesmente o Senhor me escolheu para isso. Mas por que o Senhor escolhe, queridos? Não é então pela nossa capacidade? Não. Mas porque nós estamos disponíveis. O reino dos céus é para aqueles que estão disponíveis. O uso dessa chave, o trabalhar nesse reino, fazer a obra de Deus e ser produtivo no reino é para aqueles que estão disponíveis. Quanto eu estou disponível? Hoje nós vemos assim, muita gente, e eu tenho certeza que você não é um deles, que assim, estão na igreja, mas querem fazer o que querem. Eu quero fazer, não, eu só vou trabalhar se for para fazer isso. Cuidar de gente, eu não gosto, gente dá trabalho. Quem acha que gente dá trabalho? Você dá trabalho? Levanta a mão. Você não dá muito trabalho. Quem dá trabalho para o Espírito Santo? Aí levanta a mão. Nós damos trabalho, somos gente, damos trabalho mesmo. Todos nós damos trabalho. Mas assim, às vezes não há disposição das pessoas de fazer o que tem que ser feito. Nós estamos aqui para fazer o que tem que ser feito. Precisamos estar disponíveis. Quanto nós ouvimos, eu não vou fazer, porque eu estou cansado. Levanta a mão, quem está descansado aí, levanta a mão. Todo mundo cansado. É assim mesmo. É assim mesmo, até os mais jovens. Estou cansado. Tá, a vida hoje é uma correria, queridos. É diferente de quando eu era criança, né? Que a coisa rodava devagar, né? As coisas aconteciam devagar, era tudo devagar. Hoje é uma correria, uma loucura, e isso cansa mesmo. Agora, eu não vou poder, de jeito nenhum, chegar lá e falar para Jesus, Jesus, eu não discipulei, eu não ensinei, eu não cuidei das pessoas, porque, olha, o senhor via quanto eu trabalhava das 6 às 6, ainda tinha meus filhos para cuidar, ainda tinha isso para fazer, ainda tinha aquilo, então, Senhor, me perdoa, mas você acha que isso vai colar? Senhor, eu estudava, eu trabalhava e estudava, trabalhava de dia, estudava à noite, então, eu não tive tempo, me perdoa. Não vai colar, queridos, não vai colar. Eu não estou cobrando você de nada, eu procuro fazer minha parte, não é cobrança minha. É como eu procuro estar atento para ver se eu estou fazendo o que eu posso fazer, eu quero que você também esteja. Porque não é para mim, queridos, você não está trabalhando para mim. Você não está fazendo nada para mim. Você está fazendo para o reino, é para o Senhor que você faz, não é para mim. Não é para a extensão ágape, é para o reino de Deus você faz. E você tem que tratar com o Espírito Santo, não comigo. Você entende? Se dispor a fazer, estar disponível, Espírito Santo, olha, eu não sei o que fazer, eu não sei fazer nada, eu tenho dificuldade de fazer um monte de coisa, mas eu estou aqui, disponível. E foi isso que eu fiz um dia. Desde que eu comecei a conhecer ao Senhor de verdade, eu estava disponível. Eu acho que eu nunca rejeitei algum trabalho que me ofereceram na igreja. E às vezes era difícil. Então, queridos, não é o segredo, e não estou me vangloriando por isso, queridos. É uma coisa que eu entendi desde cedo, que me ensinaram desde cedo. Esteja disponível.
se ofereça como sacrifício. Então, cansado, com sono, não importa como eu estivesse sentindo, eu fazia. E o Senhor só tem me abençoado, sempre me abençoado. E o que eu espero é realmente agradar o coração de Deus. E a razão da minha existência, no fundo do meu coração, que arde no meu coração, é que o nome dele seja exaltado e glorificado, conhecido, adorado, exaltado e glorificado. Só isso. E é por isso que eu faço. Procuro fazer a obra de Deus. Então, que ele seja disponível, amém? Quantos disponíveis nós estamos aqui? Diga amém. Está disponível? Então diga assim: Espírito Santo. Só os que não têm medo do que o Espírito Santo vai fazer. Diga assim: Espírito Santo, estou disponível. Em uma visão, Isaías teve dos céus, o Senhor diz assim: e agora, a quem eu enviarei? E Isaías levanta a mão rapidamente: estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Você pode dizer: Senhor, envia-me a mim? Você pode dizer? Então diga diante do Espírito Santo, se você quiser: Senhor, envia-me a mim. Pode esperar. E eu preciso estar disponível, queridos, porque uma coisa que eu preciso entender é que o meu trabalho, aquilo que eu faço no reino, no meio da igreja, é para glorificar a Deus. E porque eu tenho o entendimento de que eu sou filho desse Deus. Então eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Então esse reino também é meu, eu faço parte dele, faço parte da família de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, nós fazemos parte dessa família, todos nós. Então esse reino é nosso. É como aquele exemplo que eu já citei lá em casa. As crianças hoje, um pouquinho mais adultas, têm as suas tarefas. Porque eles são filhos, porque fazem parte da família. Não estão ali na família como hóspedes. Não, são da família, a casa é deles. Tem que cuidar, tem que fazer a sua parte, porque fazem parte da família. São filhos. O Catatal, o cachorro do Lucas, que às vezes ele chama de filho e fala que a Flávia é a avó, mas não é, né? Só de brincadeira. Não faz parte da família. Então ele não tem obrigação nenhuma, queridos. Ele faz uma bagunça. Se você deixar ele solto, ele faz uma arruaça tremenda. Você precisa ir arrumando. Suja tudo, morde tudo. Você precisa cuidar dele. Mas nós não damos nenhuma responsabilidade dele. Fala: você sujou, agora você vai limpar. Catatal, mantenha a sua área limpa aí. Por quê? Ele não é filho, ele não faz parte da família, ele não é gente como nós. Então ele não tem compromisso. Mas aqueles que são filhos têm compromisso, porque o reino é dele, é do filho, só é nosso. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então você é filho, você tem compromisso, você tem responsabilidade com esse reino, você entendeu que você tem autoridade, então tem compromisso, então você pode fazer. E queridos, aquilo que a gente sempre fala: ah, mas eu vou discipular alguém, eu não sei, eu não conheço tanto a Bíblia. Que a gente sempre fala: olha, você precisa só se dispor. Se dispõe, é só isso que o Senhor precisa de você. Abra o seu coração e fala assim: Senhor, olha, eu quero ser usado para cuidar de alguém, para abençoar alguém, para servir alguém. E Ele vai te usar, porque não é você, não é a sua capacidade, não sou eu, não é a minha capacidade, é Ele que faz, desde que eu me disponha, desde que você se disponha. Eu estou disposto, eu quero, ponto. É isso que o Senhor precisa, amém? Outro ponto: quando nós entendemos isso, queridos, e entramos nesse processo de trabalhar no reino, algo poderoso começa a acontecer em nosso interior. Jesus falou: ensine esses novos discípulos. Ensine. Como é que você ensina? Ah, vou dar uma aulinha para você toda semana.
É assim que você faz discípulo? Não, você caminha com ele, você está com ele, você participa com ele dos seus problemas, das suas dificuldades, você ora com ele, sabe da vida dele, sabe o que está acontecendo, você está ensinando, cuidando dele. Nesse processo que você entra, de ser um instrumento de Deus para cuidar daquela outra pessoa, você cresce, você amadurece, você vai sendo um instrumento de Deus, e você começa a perceber o que é ser usado por Deus como instrumento de Deus, e você vai cada vez mais sendo edificado. Então esse é um dos motivos. Primeiro motivo, Deus então te deu autoridade. A autoridade é do ser humano novamente, nós temos que fazer, porque nós temos essa autoridade, temos esse privilégio, um privilégio, não é obrigação, queridos, privilégio. Você não tem obrigação de vir na igreja, você tem o privilégio de estar aqui. Ah, mas eu não estou com vontade, vem assim mesmo, porque você vai abençoar aos outros. Você vai estar aqui para servir aos outros, é um privilégio. A sua presença, como eu disse quinta-feira, só você, o fato de você estar aqui, unido com o corpo, você está abençoando. Então, procure realmente vir para abençoar. Agora, esse processo que quando nós entendemos, né, esse processo, e a gente vem para o culto, a gente vai para a conexão, a gente vai discipular, quando a gente começa a participar ativamente desse processo de abençoar pessoas, Deus vai nos fazendo crescer e melhorar. Lá em João 15, versículo 1 e 2, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Entendeu o processo? Você está ligado na videira. E conforme você começa a dar os primeiros frutinhos, os primeiros cachos de uva, na próxima estação, passou aquela estação, na próxima estação, ele vai lá e limpa todos os galinhos supérfluos que não precisa, para que esse ramo cresça ainda mais. E para que ele dê mais fruto ainda na próxima estação. E na outra estação, mesma coisa, ele produziu mais, e o Senhor vai lá e limpa, trata, cuida dele, e assim você vai desenvolvendo e crescendo, porque você frutificou. Então o que o Senhor espera de nós? Frutos, e conforme você frutifica, mais ainda Ele trabalha em você. Então é assim, é uma necessidade, além de um privilégio de fazer a obra de Deus, é uma necessidade. Porque senão nós não somos edificados. Aí nós sentamos numa cadeira branca da igreja e ficamos assistindo o culto o resto da vida, sem participar daquilo que está acontecendo. Ficamos alheio, caminhando, alheio àquilo que está acontecendo, como nós cantamos aqui no começo. Senhor, o que for fazer nessa geração, não faça sem. Você cantou isso? É isso que você sente mesmo? Nessa nossa geração, queridos, o que Ele tiver que fazer no reino da terra, aqui nessa cidade, onde você está, esse deve ser seu sentimento. Senhor, o que o Senhor tiver que fazer, não faça sem mim, eu quero fazer, eu quero viver, eu quero perceber o movimento dos céus e entender o que o Senhor quer, e eu quero agir, eu quero fazer, eu quero participar. Infelizmente tem muitos crentes olhando o trem passar, olhando o barco ir embora, e ele está lá, em terra firme, seguro, achando que está seguro. O Senhor te chama, o Senhor nos chama para altas aventuras, maravilhosas aventuras e alegrias, nesse reino, nesse trabalho do reino. O Senhor te chama para entender os seus propósitos, seus grandes e eternos propósitos, seus grandes e eternos mistérios. O Senhor está te chamando, mas não vai acontecer, você não vai entender, nós não vamos entender esses mistérios e as grandezas do reino de Deus, os mistérios do reino de Deus, as grandezas do propósito de Deus, se nós não nos envolvermos, se nós não tomarmos para nós essa palavra. Eu preciso frutificar na vida de outra pessoa, eu preciso frutificar, eu preciso fazer, eu preciso construir o reino na vida de outra pessoa. Não vai acontecer.
Uma pessoa vindo, assistindo culto, ouvindo palavra, e cantando, sem fazer isso aqui, sem dar frutos, sem ser um ramo que dá fruto, não serve para nada. A música, o estar aqui no culto, todo dia, o trazer o seu dízimo, a sua oferta, todo domingo, não serve para nada, se você não frutificar. 100% de nós somos chamados para frutificar. Todos aqueles que estão ligados no tronco, foi chamado para frutificar. Outro ponto. Outra coisa que nós entendemos, já falei sobre isso aqui, Ele quer estar conosco. Por que o Senhor está te chamando para esse trabalho? Porque Ele não pode fazer? Porque Ele não sabe fazer? Porque Ele está dando para nós, seres humanos tão falhos, negligentes, desobedientes, e tanta coisa, tantos entes mais que nós somos. Por que Ele está dando para nós essa tão grande responsabilidade? Ele está nos treinando para viver a eternidade. Ele está nos treinando para vivermos aquilo que Ele planejou conosco um dia lá no Éden. Está nos treinando para a eternidade, está nos treinando para isso. Mas acima de tudo, Ele quer estar conosco. Ele quer estar comigo e com você. Jesus disse: lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então não sou eu que estou fazendo a obra, como eu já falei, não é você que está fazendo, não é você que vai fazer, mas é o Senhor fazendo através de você e com você. Com você. Um exemplo que eu já ouvi há tempos atrás, e essas semanas atrás eu ouvi do Douglas Gonçalves, que um pastor também deu exemplo para ele. É o seguinte: quando, por exemplo, os nossos filhos eram pequenininhos, a gente chamava eles para fazer as coisas conosco, não sabiam fazer nada. Eu lembro que a Flávia comprou para a Letícia um rodinho e uma vassourinha. Ela tinha uns 2, 3 anos mais ou menos, eu acho, por aí. Então ia fazer faxina na casa, aí ia ela lá com aquele rodinho pequenininho assim, e com aquela vassourinha. Sujava onde já tinha limpado. Ajudava? Nada, atrapalhava. Atrapalhava. Mas era tão gostoso ver ela fazendo junto. Era bom estar junto com ela fazendo, não era? Não é gostoso? E nós não nos preocupamos. Nossa, mas essa menina não sabe nem varrer, não sabe nem passar um pano com esse rodo. O rodo é o tamanho dela, a vassourinha é o tamanho, mas não sabe nada. Descarta. Não, para nós aquilo era uma alegria, um prazer, porque ela estava entendendo o que ela tinha que fazer, com prazer de fazer junto conosco e fazendo junto conosco. Queridos, nós estamos fazendo muitas vezes tantas coisas fora do plano de Deus, às vezes erradas. Não é perfeita como é perfeito o nosso Deus. Estamos fazendo do jeito que nós conseguimos. Mas por que Deus então quer fazer? Porque Ele quer participar conosco, Ele quer estar conosco. Ele criou essa oportunidade de estar conosco para fazer-nos crescer, amadurecer, estar junto. Essa obra é feita em conjunto, em parceria, nós e o Espírito Santo. De vez em quando eu convido o Lucas para fazer alguns serviços em casa, serviços assim mais pesados, né? Mas o maior interesse, hoje ele já ajuda mais um pouco. Já sabe fazer, aperta parafuso, carrega peso, olha o tamanho dele. Carrega mais peso do que eu. Mas eu não quero, na verdade, o trabalho dele, queridos. Você podia contratar alguém para fazer, vai lá e faz. Não quero o trabalho dele. Eu quero estar junto com ele. Eu quero fazer junto com ele.
Eu quero que ele participe, eu quero que ele entenda, eu quero que ele se comprometa, eu quero que ele veja como é que faz, eu quero que ele cresça, amadureça, e não cresça um menino bobo que não sabe fazer nada, que não sabe como é que funcionam as coisas. Não, eu quero fazer porque eu quero ele perto de mim, é um prazer, e eu sempre falo isso para ele. É um prazer fazer as coisas junto com ele. E assim, Deus é assim, Ele é Pai. Então assim, Ele quer ter o prazer de fazer junto com você. Nesse processo que Ele está caminhando junto com você e fazendo junto com você, não importa qual a sua função no corpo, você está crescendo, você está aprendendo, e você está compartilhando da presença do Espírito Santo. Então é um convite do Senhor para você, para mim, dizendo: vem fazer comigo, vem fazer o reino de Deus junto comigo, eu quero você, eu quero ensinar você, eu quero estar com você. Queridos, o desejo de Deus sempre foi caminhar com o homem. Desde lá do Éden, sempre foi de estar com o homem. Se o homem não tivesse pecado, Deus estaria caminhando com o homem, fazendo as coisas juntamente com o homem na terra, até hoje. E agora nós temos esse grande privilégio, eu tenho e você tem esse grande privilégio, de fazer o reino de Deus acontecer na face da terra, juntamente com o Senhor Jesus. O Espírito Santo nos usando como instrumento para isso. Ele fazendo e nós vamos junto, sendo instrumentos para fazer. É uma parceria, nós e o Espírito Santo, nós e Deus. E o desejo de Deus, quando mandou Jesus, quando Jesus foi para a cruz e morreu lá, quando nós olhamos para a cruz, nós temos que ver o desejo de Deus, de que o homem estivesse com ele, ele estivesse com o homem. Esse foi o grande desejo de Deus. Se eu e você, se nós não vivemos isso, nós não estamos cumprindo o propósito da cruz, eu e você. Se eu não viver intensamente essa parceria com Deus, viver com Deus, andar com Ele, e é impossível dizer assim: não, eu tenho um relacionamento com Deus, eu ando com Deus, eu sou íntimo de Deus. Ninguém pode dizer isso se não estiver fazendo as coisas no reino de Deus, a obra no reino. Porque é uma coisa natural, se Deus está caminhando conosco, nós estamos caminhando com Deus, é nós fazermos a sua obra. Não dá, queridos, não dá. Arde no coração, você abandona o que tiver que abandonar para fazer a obra de Deus, para agradar o coração de Deus, para glorificar o nome do Senhor, para ser usado por Ele nessa obra. Você faz o que tiver que fazer se você tem relacionamento com Ele. Então Deus não está querendo simplesmente o seu trabalho. Fique tranquilo, Ele não quer seu trabalho, Ele não quer seu dinheiro, não quer seus bens, Ele não quer seu dízimo, Ele quer você. Ele me quer, Ele me deseja, Ele te deseja. E nós, cada um de nós, precisamos entrar mais fundo nesse processo de caminhar com Deus, fazer a sua obra, de frutificar. E Ele promete: eu estou com vocês, eu quero estar com vocês, eu quero andar com vocês. Lá em João 17, 24, Jesus orando ao Pai, Ele diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Então verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Jesus, esse é o desejo de Jesus. Olha o desejo do Deus Filho, falando para o Pai, envolvido ali com o Espírito Santo, a Trindade se comunicando e dizendo assim: eu quero que eles estejam comigo, eu os amo. Ouça Deus falando com você, para você: eu quero você comigo, eu quero que você caminhe comigo, eu amo você, eu quero que você veja a minha glória. E sabe o que é esse ver a glória de Deus?
Quando nós vemos a glória de Deus, queridos, não é simplesmente ver e admirar, olha que bonito. Não, você vê a glória de Deus quando você percebe, quando você tem essa distinção, essa revelação da glória de Deus, você começa a participar dela. Está entendendo? Quando você vê a glória de Deus com seu espírito, é no seu espírito, você começa a participar dessa glória. Então isso que Jesus está dizendo, olha, eu quero que eles vejam, eu quero que eles participem e vivam a minha glória, porque eu os amo e eu quero eles bem pertinho de mim. Ele disse também, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver pronto eu volto, para que vocês estejam sempre comigo. Então o desejo de Deus é qual? Que nós estejamos com Ele, aqui na terra, e por toda a eternidade. O que Ele quer? Você, Ele me quer, ardentemente Ele me deseja, ardentemente Ele te deseja, senão Jesus não teria morrido na cruz, feito todo aquele sacrifício. Olha quanto Ele te quer, olha quanto Ele deseja, e você deveria sentir, sim, nós deveríamos sentir cada dia mais, muito, muito privilegiados por tudo isso. Amados, não é uma obrigação fazermos a obra de Deus, não é um peso fazer a obra de Deus. Eu não faço simplesmente porque eu tenho um compromisso, eu faço porque eu entendi. E eu quero que você entenda mais profundamente isso. Deus não quer seu trabalho, não é uma obrigação, mas é um grande privilégio. Estar reunido com esse corpo, estarmos juntos, como um grande batalhão do Senhor, um exército, parte do exército de Deus, aqui nessa cidade, para fazer a vontade de Deus acontecer aqui. É um privilégio seu, um privilégio meu. O Senhor Jesus pode contar com você? Ele pode contar com você? Diga amém. Se você quer que Ele conte com você e você quer falar para o Espírito Santo, olha que estou disponível. Estou disponível. Faz o que o Senhor tiver que fazer para que eu viva isso, para que eu viva o reino, para que eu seja um instrumento do Senhor no reino, para que eu ande contigo, para que eu viva a sua presença. Se você deseja isso, você está disponível. Eu queria que você colocasse em pé, somente se você deseja. Se não deseja, fica à vontade. Ele não está olhando para a sua capacidade, Ele não está olhando para as suas falhas, para os seus defeitos. Ele não está olhando para os seus pecados. Ele está olhando para o seu coração e para a sua disposição, dizendo para Ele, Senhor, eu quero isso, eu quero, eu desejo, eu preciso, eu anseio por isso. E aí sim, queridos, o Senhor vai poder fazer coisas grandes e poderosas em nosso meio e através de nós. Feche seus olhos.